galera, começando aqui mais uma aula, beleza? Aqui o nosso assunto de hoje, refração, tranquilo? Eu sou o produtor, eu sou o cameraman, eu sou tudo aqui. Nós transformamos aqui a nossa parede da nossa casa em uma sala de aula, né? Aproveitando aí essa quarentena, que não é férias, nós estamos aqui para estudar, então você vai pegar firme aí nos seus estudos, né? Vai acompanhar as nossas videoaulas, vai acompanhar aí na plataforma todas as orientações que a coordenação tem te passado, de maneira que você não vai perder tempo algum, você vai aproveitar todo esse tempo para poder estudar e aprender junto com a gente, tá ok? Eu estou aqui da minha casa, você está aí na sua casa estudando e a gente vai estar te dando aqui todas as orientações. Bom, nós já vimos no capítulo anterior reflexão da luz, né? Na reflexão, a luz incide sobre uma superfície e ela reflete, ou seja, ela retorna ao seu meio de origem, né? Aqui na minha representação, na minha parede aqui improvisada, eu tenho um raio de luz incidindo e ele passando para um outro meio. Então, quando a luz passa de um meio para outro, isso vale para qualquer tipo de onda, tá? Que eu estou falando especificamente da luz, mas isso vale para outras ondas também. Quando a luz passa de um meio para outro, nós chamamos esse fenômeno, né, de refração, tranquilo? Refração da luz, fenômeno que ocorre quando a luz ou qualquer onda passa de um meio para outro. O que acontece? Quando ela passa de um meio para outro, dependendo do ângulo que ela incidir aqui, ela vai sofrer um desvio, mas sempre vai sofrer alteração na sua velocidade, tá ok? O meio 1, representei aqui por N1, já vou te falar o que é esse N1, meio 2, representei aqui por N2. Seria mais ou menos assim, aqui eu tenho ar, aqui eu tenho água, por exemplo, e esse aqui é a superfície de separação, por exemplo, aí a superfície de separação de uma piscina. Você tem a água aqui embaixo e você tem o ar aqui em cima, tranquilo? Por que a luz sofre esse desvio? Por que ela sofre esse desvio? Bom, cada um desses meios, tanto o ar quanto a água, tem índice de refração absoluto diferente. Esse índice é o que vai medir para a gente aqui o comportamento desse raio de luz, ou seja, vai medir a velocidade da luz nesse meio. Então ele é dado por essa razão. A velocidade da luz no vácuo, que nós sabemos que é 3 vezes 10 oitava metros por segundo, lembra lá todo mundo? Ou você pode colocar também quilômetro por segundo, né? Mas no SI, 3 vezes 10 oitava metros por segundo, ou 300 mil quilômetros por segundo, tá ok? Dividido pela velocidade da luz no meio que você pretende calcular, tranquilo? Então vamos aqui, ó. Essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Significa que quanto maior o índice de refração, menor será a velocidade da luz nesse meio. Aqui, como eu tinha citado para você, aqui, por exemplo, poderia ser água, aqui poderia ser ar. Observe que quando a luz incide do ar para a água, você tem um desvio, né, no seu raio de luz. Ele faria essa trajetória, portanto, ele sofreu aqui um desvio. Esse desvio vai depender desse índice de refração e desse ângulo também. Já nós vamos falar das leis, você vai ver como que eles se comportam, tá ok? Nesse caso aqui, houve uma redução da velocidade da luz. Ó, a velocidade aqui é V1, aqui a velocidade é V2. Uma vez que eu aumentei o índice de refração, a velocidade irá diminuir. Uma vez diminuindo a velocidade, você vai ter aqui também a diminuição desse ângulo, tá? Ele aproxima mais da reta normal, que é a nossa reta de referência aqui, tranquilo? Então, recapitulando, índice de refração absoluto é o quociente entre a velocidade, isso é uma definição, a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio. Lembrando que essa grandeza é adimensional, não tem unidade, velocidade dividido por velocidade, portanto é uma grandeza adimensional. E só uma observação aí para os seus exercícios. O índice de refração no vácuo ficaria aqui C sobre C, que vai ser 1. E a gente faz uma aproximação para o ar também, você vai utilizar aí uma aproximação índice de refração no ar também utilizando como 1, tá ok? É isso aí. Bom, galera, agora nós vamos falar sobre as leis da refração. Assim como lá na reflexão nós tínhamos duas leis. Na refração também nós temos duas leis, tá? Eu escrevi as duas leis aqui. A primeira lei é muito parecida com a primeira lei da reflexão, tá ok? A primeira lei da refração, ela vai dizer o seguinte, que esse raio incidente, esse raio refratado, agora não é mais refletido, é raio refratado, e a reta normal, eles pertencem ao mesmo plano, ou seja, eles são coplanares, tranquilo?
pertence ao mesmo plano. O raio de luz incide no plano aqui do quadro, aqui da minha casa, ele não vai refletir no outro plano, vai refratar aqui no plano do quadro, tá ok? Continuando então, primeira lei vai falar então dessa parte, raio incidente, raio refratado e raio e reta normal são coplanares, tá ok? Agora a segunda lei tem uma relação matemática aqui que é muito importante. Praticamente todo o capítulo você vai usar essa relação matemática, também conhecida como lei de Snell-Descartes, tá ok? A segunda lei da refração. O que ela mostra pra gente? A relação entre esse ângulo de incidência, o ângulo de refração e os índices de refração absoluto de cada meio, tá ok? Então a relação é essa, ó. O seno do ângulo de incidência sobre o seno do ângulo de refração dá uma constante. O que seria essa constante? O índice de refração relativo do meio 2 em relação ao meio 1. Quando eu falo relação, vou fazer um sobre o outro. Então essa constante é N2 sobre N1, tá ok? Então, seno I sobre seno R é igual a N2 sobre N1. Você multiplica cruzado, você vai ter aqui a lei de Snell-Descartes, tá? Sendo dessa maneira, N1 seno I, N2 seno R. N1, índice de refração do meio 1, seno de I, ângulo, né, de incidência, né, no meio 1, N2, índice de refração do meio 2, seno de R, o ângulo de refração aqui no meio 2, tá ok? Aí fica atento aí na questão trigonométrica, é importante saber aí essa relação seno, às vezes vai aparecer um cosseno, às vezes vai aparecer uma tangente no exercício, é importante que você saiba as relações trigonométricas, é só aplicação direta na equação, tá bom? Bem pessoal, dando sequência aqui, nós vamos falar agora sobre o dióptro plano, né? Nós já vimos que quando a luz passa de um meio para o outro, ela sofre o quê? Ela sofre refração, beleza? Refração, então nós vamos mostrar aqui uma situação muito comum, você está na beira de uma piscina, na beira de um lago, né? Na beira aí de um rio com água bem cristalina, você não tem a percepção real da profundidade daquele ambiente. Por quê? Porque essa superfície da água com o ar forma aí o que nós chamamos de dióptro planos, dois meios óticos, né? De dois plano, dois meios óticos separados por uma superfície plana. E aqui no meu exemplo eu vou utilizar ar e água novamente, que são os meios mais comuns, tá ok? Mas dá para você entender, pode ser qualquer outro meio também. Vamos imaginar um objeto dentro da água, tá? E você está aqui fora da água observando esse objeto, né? É bem comum lá na floresta, os índios, por exemplo, quando eles vão atirar num peixe, por exemplo, ele não mira a flecha naquilo que ele está vendo. Porque ele sabe que aquilo que ele está vendo não é o peixe, na realidade, ali é a imagem do peixe, né? Eles costumam falar que é a alma do peixe. Então vamos entender como é que funciona isso daqui. Bom, quando a luz ela vai da água para o ar, ela sofre refração, né? No ar ela vai ter uma velocidade maior, portanto o ângulo aqui, se você aplicar a lei de Snell-Descartes, você vai ver que esse ângulo vai aumentar, ele vai afastar da normal. Então se você pegar a projeção, né, a continuidade aqui desse raio refratado, você vai ter que a imagem desse objeto vai aparentar estar um pouquinho mais acima. É lógico que eu exagerei bastante na minha imagem para que você pudesse perceber. Então observe que o objeto, ou o peixe, no caso lá, o índio atirando uma flecha, ou você observando esse peixe, né, ele está nessa posição que eu estou chamando de P, que é a profundidade real dele, e essa profundidade aparente, a profundidade pelinha, tá? Posição do objeto, pelinha, posição da imagem, né? Aquilo que você observa. Então tem uma relação matemática entre essas posições. A posição aparente sobre a posição real, N do observador sobre o N do objeto, tá ok? N é o índice de refração. O observador é você. No caso aqui seria, né, o índice de refração do ar. E aqui do objeto seria o índice de refração da água, tá bom? Para você nunca errar, tem um macetezinho, é bem simples. Observe, a luz, o objeto está dentro da água, então a luz vem da água. E ela vai para onde? Até os seus olhos que está no ar. Então, para que você nunca erre isso aqui, você pode fazer assim também, um macetezinho. Lógico que na prova, lá no seu vestibular, na sua segunda fase, não precisa escrever assim, é só para que você não confunda. P' sobre P, N vai sobre N vem. O que é o N vai? Índice de refração para onde a luz vai. N vem, índice de refração de onde a luz vem, tá ok? Isso vale também se for o inverso.
né? De repente você é um observador que está observando de dentro da água um objeto que está de fora da água, um objeto no ar. Essa relação vale da mesma maneira, você vai aplicar da mesma maneira, só vai inverter aí os índices de refração, tá ok? Então, recapitulando, P' é a posição aparente, P é a posição real ou a profundidade real, aqui no caso um objeto na água, e aí você vai fazer a relação P' sobre P, N do observador, N do objeto, ou N vai sobre N vem, que você nunca vai errar nessas questões de dióptro plano, tá ok? Bem, galera, agora nós vamos fazer um exemplo aqui de como calcular, né, o ângulo de refração aplicando a lei de Snell-Descartes, tá ok? Eu coloquei aqui no meu quadro, né, o ângulo de incidência de 45 graus, lembrando que o ângulo de incidência é sempre em relação à reta normal, apesar que 45 vai ser o mesmo tanto para a superfície de separação, aqui entre o meio 1 e o meio 2, né, tanto para a reta normal, mas a referência é sempre a nossa reta normal. Então é bem simples, eu quero saber o meu ângulo de refração, então vou aplicar a segunda lei, a lei de Snell-Descartes, que é a segunda lei da refração, tá ok? Eu coloquei índice de refração 1 para o meio 1 e índice de refração raiz de 2 para o meio 2, tá beleza? Então vamos colocar aqui, ó, N1, 1, seno do ângulo de incidência, seno de 45 graus, N2, raiz de 2, seno do ângulo de refração, que eu não sei, que eu quero calcular agora, beleza? Então, o que nós vamos fazer? Substituir aqui agora os valores, todo mundo sabe, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, aqui você tem raiz de 2, seno de R, que é o ângulo de refração, beleza? Bom, simplifico aqui, né, esse raiz de 2 com esse raiz de 2, você vai ter que o seno de R é igual a meio, tá? Qual o ângulo cujo seno vale meio? Esse ângulo só pode ser 30 graus. Então, observe aqui que o nosso ângulo de refração, ele é de 30 graus, né? Observe que ele aproximou da normal. Veja bem, ó, índice de refração maior, né? A velocidade vai diminuir e o raio aproxima da reta normal. Houve aqui um desvio de 15 graus na trajetória desse raio de luz. É muito simples aplicar a lei de Snell. Basta você saber aí o seno e o cosseno dos ângulos e a aplicação direta na equação, beleza? Bom trabalho, vamos para a plataforma, para o livro e resolver os exercícios aí que se aplica às leis da refração. Bem, galera, temos aqui um segundo exercício de refração, um segundo exemplo, tá? Para a gente poder fazer. Eu coloquei aqui uma situação bastante conhecida, né? Um peixinho aqui a uma profundidade real de 2 metros, beleza? E você está aí de fora observando esse peixinho lá dentro da água, que tem um índice de refração de aproximadamente 4/3 e o índice de refração do ar aproximadamente 1, tá ok? A gente vai usar 1 sempre, beleza? Então nós queremos saber a profundidade aparente. Aqui profundidade, você que está aqui de fora, esse aqui é você é o observador, observando esse peixe. Observe que a luz vem da água e ela vai para o ar, tá ok? E ainda vamos aplicar aquele macetezinho, você nunca erra assim, tá ok? Faça assim que vai dar certo. Ó, P', que é o que eu quero saber, a profundidade aparente, sobre P, que é a profundidade real que eu coloquei aqui, 2 metros, beleza? Bom, N vai é o N do observador, que é para onde a luz vai, que é onde você está. Vale quanto? 1, e o nosso N vem é de onde a luz vem, que é aqui da água, que vale 4/3, beleza? Você vai fazer essa operaçãozinha aqui, uma operação simples, né? 4/3 de P' multiplica cruzado aí é igual a 2. Aqui você tem P' igual a 2 vezes 3, que é 6, dividido por 4, 1,5 metro de profundidade, beleza? O peixe, observe, ou o fundo da piscina, que você observa lá, de 2 metros de profundidade, você enxerga ele aparentemente a 1,5 metro de profundidade, tá? Por isso, muito cuidado, a refração às vezes engana, né? Se você, a estatura aí às vezes não ajuda, muito cuidado com o que você está vendo, às vezes os nossos olhos enganam aí com a refração, tranquilo? Beijo grande, tá aí mais um exercício, cai para dentro e vai fazer o restante, beleza? Bem, galera, agora nós vamos falar sobre a lâmina de faces paralelas. O que é isso? Vamos pensar um vidro, né? Esse vidro comum, esse vidro liso,
né? Vamos pegar a espessura dele ali e ver o comportamento da luz ao atravessar essa lâmina de vidro. Então vamos imaginar que isso aqui é uma placa de vidro e que a luz está incidindo, atravessando essa pequena espessura, né? No nosso dia a dia isso é bem fininho, né? Mas você pegar no vidro de uma mesa, o tampo de uma mesa, isso já é bem espesso, né? Até mesmo os seus óculos, né? Se você tem um óculos aí que não é de grau, você fizer um movimento, você vai ver um deslocamento aí do raio de luz devido à refração. O que acontece aqui na lâmina de faces paralelas? Observe o seguinte, nós temos na realidade duas refrações. Nós temos a refração quando a luz vem aqui, no nosso exemplo eu usei ar, né? Vidro, eu estou usando aqui uma lâmina de vidro, e aqui eu tenho o ar novamente, tranquilo? Então o que está acontecendo, galera? Deixa eu pegar mais um giz aqui, né, na nossa sala improvisada. Então veja bem o que está acontecendo. Eu tenho uma refração quando a luz entra nesse vidro, certo? Ele aproxima aqui da reta normal e eu tenho aqui um ângulo de refração. Fica ligado aqui nesse ângulo de refração. Aqui é o ângulo, né, I menos R, ângulo de incidência menos o ângulo de refração, tá ok? Eu vou precisar de calcular, em muitos casos, essa refraçãozinha aqui, esse ângulozinho de refração. Aqui é a espessura da minha lâmina, né, que pode ser em centímetro, pode ser em milímetro, alguma coisa assim, tá? N1, N2, que é o índice da lâmina, e ele retorna aqui para o meio N1, no nosso caso aí o ar, tá ok, galera? Então observe que ele sofre uma refração quando entra na lâmina e sofre uma refração quando sai da lâmina, então ele sofre duas refrações. De maneira que esse raio retratado aqui na segunda refração, ele vai sair sofrendo um certo desvio em relação ao raio original por onde ele entrou. O nosso raio aqui teria feito essa trajetória pontilhada. Portanto, ele irá sofrer aqui um desvio e nós chamamos esse desvio de desvio lateral. Como é que você vai calcular esse desvio lateral? É bem simples, tem uma expressãozinha, desvio E, que multiplica o seno, E é a espessura, de I menos R, certo? Sobre o cosseno de R. Às vezes você não vai ter esse cosseno de R. Como é que você vai achar isso? Você vai aplicar a lei de Snell-Descartes. Esse E é a espessura da lâmina, ok? Uma vez achado o ângulo de refração, só aplicar na equação que você tem aí o desvio lateral. O que é o desvio lateral? Essa pequena deflexão aqui que o raio sofre quando, né, você tem duas refrações, beleza? Nós chamamos isso de desvio lateral. Tá aí a expressão para você calcular. Esse aqui é bem simples, que é a aplicação direta na expressão. Você vai ter às vezes um pouquinho de dificuldade, vai ter que calcular aí o ângulo de refração, o ângulo R, beleza? É só aplicar a lei de Snell, que é bem simples, você vai conseguir, tá bom? Bons estudos, é isso aí.